voltando no terceiro bloco, eu falei no bloco anterior a questão de um cidadão que tira 14 mil votos e não assume uma cadeira. E um cidadão tira 2.300 votos e ocupa o lugar de quem recebeu 14 mil votos. Eu pergunto e o meu amigo Walter pediu o direito à fala, que lhe é não facultado, é imperativo, porque ele é a voz no programa. Quando Vossa Excelência falou que um determinado candidato alcançou 14 mil votos para representar 14 mil cidadãos, aí quem toma a palavra é um candidato que tirou 2.000 votos. Isso é coerente? Você que está nos ouvindo, existe coerência? Não. Ah, mas é a regra. Eu concordo que seja a regra, mas ela não é coerente. Porque ele não está representando a vontade popular. Ele está representando uma minoria. E eu quero colocar aqui o doutor César Venâncio e Fábio Tágida mais uma polêmica. As minorias desse país, através dos seus movimentos populares, as minorias, elas estão tendo muito mais espaço do que a maioria. Isso em todos os aspectos sociais, econômicos e políticos. E por isso que é bom a gente rever essa questão, tá entendendo? De minoria ou maioria. Não que a minoria ela seja exclusa, muito pelo contrário, mas ela tem que ter um espaço coerente com o seu tamanho e a sua popularidade. Eu quero aproveitar aqui pedindo aqui. Quantos minutos? Ah, tá. Eu estou no foco? Tá. Ok. Eu quero aqui responder ao WhatsApp de uma colega, que eu não vou citar o nome, porque ela não está aqui para se defender nem replicar. Ela diz o seguinte: César Venâncio, em 2000, quando eu te conheci, trabalhando juntos no Conselho Penitenciário, isso foi lá no Canindé, eu fui conselheiro do sistema, eu te conheci extremamente machão. E agora te vejo na rede social, compartilhando a defesa da quebra da família molecular brasileira. Quando você diz, por exemplo, chega de perseguições aos homossexuais, respeitem a liberdade. Aí ela pergunta: César, aquele homem, a mulher aqui, viu? Toda a ênfase, aquele homem, machão que eu conheci, agora é gay? Caramba, minha colega, eu vou te responder por uma razão muito simples. Sou professor há 36 anos e nunca me intimidei com as confusões. Em 2000, quando nós nos conhecemos estudando psicanálise pela Sociedade Brasileira da Ortodoxia Psicanalítica, SBOP, eu era radicalmente contra o comportamento da homossexualidade. Eu era um indivíduo preconceituoso. Eu era um indivíduo machista, porque meu pai é um homem machista. O Sr. Francisco Venâncio, que está entre nós, machista, de formação machista, mas um liberal, um democrata. Sempre respeitou a liberdade. Eu continuo o mesmo homem que Vossa Excelência conheceu naquela época, quando nós estudamos psicanálise. Mas minha nobre colega, depois que eu ascendi ao título de psicanalista e comecei a entender o comportamento humano, depois que eu comecei a me aprofundar no conhecimento jurídico, eu passei a respeitar a liberdade das pessoas. Quando diz o meu ilustre amigo, e por isso estou tocando no assunto, que nesse país as minorias estão a dominar, como se falou no discurso anterior, que tem uma norma que vai dizer que se o cidadão homossexual se sentir incomodado num banheiro masculino, ele vai usar um banheiro feminino. Isso aí não representa direito nem garantia. Isso é inaceitável. Eu não aceito. Eu tenho uma filha mulher, já com mais de 30 anos, já quase 35 anos, mas se filha, moça, criança, ou a minha própria esposa, eu também não aceito. Isso é uma cultura, não tem nada a ver. Quando as pessoas, porque respeitar o direito do próximo. Respeitar o direito do próximo. Então, o cidadão deseja avocar na sua personalidade uma conduta feminina, caro cidadão Fábio, é um direito dele. Por que eu vou perder tempo olhando para o indivíduo e dizendo: tu é um mau caráter, dá-se a respeito? Eu é que tenho que me dar respeito. A minha masculinidade,
a minha sexualidade, a minha heterogeneidade, essa palavra hetero, foi bacana, né? Heterogeneidade, só diz respeito a mim e a minha parceira. Então, minha nobre colega, a resposta que dou a Vossa Excelência, aproveitando oportunamente a fala do colega, porque quando ele fala minoria, é isso mesmo. Porque, inclusive, vão caçar um determinado deputado federal que defende essa ideia da abertura. Não, ele não defende, ele quer impor. Isso é democrático. Defender é uma coisa, impor é outra. Aí lá ele se deparou com a bancada da bala, né? Tem essa história, a bancada da bala, se deparou com a bancada evangélica e se deparou com a bancada machista. Então eu aproveito para dizer a Walter, e respondendo a minha colega que ela está agora online, tá certo? Dizendo o seguinte: primeiro, eu sou psicanalista com título acadêmico, sou psicopedagogo pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, tá certo? E como um homem que estuda comportamento, eu digo: respeite a liberdade do próximo. Não impunha uma regra em cima daqueles que desejam ser livres, porque a Constituição Republicana permite. Mas faço minha para encerrar a fala de Walter Bardaville. Também não viola o direito dos outros. Se Vossa Excelência, que tem tendências a ser homem biologicamente, mas se sente mulher, se sinta o que você acha que é. Então, naquele momento, não use o banheiro, já que você não pode ir para o banheiro masculino. Com a fala, Walter Bardaville. Olha, foi bem colocada essa sua posição, César, a respeito do direito do próximo. Um homossexual ou um transvestido, ele não pode simplesmente usar um banheiro feminino simplesmente porque ele se acha que é uma mulher. Isso tem traço genético, isso é mutação genética. Lógico. Não é sem vergonhice, não. Eu não estou falando. Não sei, Excelência. Eu não estou falando de se é sem vergonhice ou não. Eu estou dizendo que os órgãos genitais dele é de masculino e não feminino. Então ele não vai chegar diante da minha esposa, ou da sua esposa, ou da sua filha, porque graças a Deus esse problema eu não estou tendo, porque eu não tenho filha e mulher. Tá? Mas tem uma esposa, tenho irmãs, tenho sobrinhas, certo? Então eu acho que é muito importante se entender o direito do próximo. Banheiro feminino é para quem nasceu com os órgãos genitais femininos. Masculino para quem tem órgãos genitais masculinos. Na hora que ele fizer um transplante ou, sei lá, cortar, e fizer, aí tudo bem. Agora você vai lá no banheiro das mulheres, aí baixa suas calças, está lá o berimbelo pendurado. Meu amigo, em que país nós estamos? Eu vou dizer o que aconteceu, o Cezinho, em 2 minutinhos. Eu estava uma vez na França e fui assistir uma peça teatral, e quando nós fomos ao toalete, o banheiro feminino ficou lotado. E de repente o banheiro masculino foi invadido por um monte de mulher. Isso constrangeu tanto aos homens que estavam no banheiro, que muitos deles deixou de fazer o que tinha que fazer e altamente se compôs e saiu do banheiro. Chocado. Sem levar em consideração que Paris é uma cultura extremamente interessante, que existem locais onde os casais copulam abertamente. Sim, tudo bem. As pessoas passam mas existem locais, como tem praia de nudismo e tudo mais, que aqui quiseram colocar isso aí. Da Torre Eiffel. Mas é o seguinte, mesmo em Paris, que eu quero ressaltar é isso, que mesmo em Paris, com toda a liberdade que eles dão lá, chocou. Tem limitações. Chocou. É verdade. Então eu quero dizer para você, o caro telespectador e ouvinte, que a minha liberdade, ela termina quando começa a sua. Pense nisso. Minoria não pode impor sobre a maioria. Nós temos que estar atentos a tudo isso. A réplica fica para depois, mas eu vou desacatar a Walter Bardaville, dizendo que o meu direito começa onde começa o seu. A minha liberdade é regulada pelos princípios dos meus valores e pela legalidade que me assegura a liberdade de expressão. Muito bem colocado. Passo a palavra, eu quero antes de tudo fazer uma pergunta. É verdade que o senhor já foi, não é coroinha, seminarista, minhas desculpas. O senhor já foi seminarista, senhor Fábio? Eu? Não. Então eu entendi mal, que hoje eu vi uma senhora conversando com a gente aqui no WhatsApp, eu falando, ela me enviou o seu WhatsApp, falado do quase santo
Quase santo Fábio Távora, você não ficou santo no baú. Não, aí eu disse, por não, eu o conheci quando ele era seminarista, ele era um homem puro. Peraí, todo ser humano cristão, ele tem por obrigatoriedade de ser santo. Santo significa separado. A palavra santo não é a palavra colocada eu morro de medo de gente que quer ser santo. Não, morro de medo. Olha aí, professora Rai Rabelo. Nós vamos começar. Vamos já, terminando o programa, já estamos no fim. Uma polêmica. Eu só quero. Tá certo, vamos começar. Mas só um minutinho, pode passar a palavra, porque eu vou encerrar, para não atrapalhar mais. Vai colocar na pauta. A próxima, nós já falamos a questão da PEC e colocar na pauta o voto distrital. O que é o voto distrital? Com a palavra, em seguida, o Walter encerra o programa e eu digo para vocês, eu, César Venâncio, fui com a fala, meu amigo Fábio Távora. Não, eu só quero dizer o seguinte, esses momentos de debate em torno dos diversos segmentos sociais e das proposituras é muito interessante e a sociedade tem atendido e entendido esse nosso momento. Dizer então que vocês podem estar contribuindo também com temas, e quem quiser enviar e-mail para a gente com sugestões de pauta, estamos abertos em falecomigo@fabiotajera.com.br. Você pode estar mandando sua sugestão de pauta e em fabiotajera.com.br você encontra sempre dicas propositivas, artigos referentes a diversas políticas públicas municipalistas. Não é isso, Walter Bardaville? Perfeitamente. E para encerrar o nosso programa, que já está praticamente esse terceiro bloco findando, eu queria dizer, Fábio, só para não ficar solto no ar, santo, a palavra santo, ela tem dois significativos. Catolicamente, é aquela pessoa que não comete pecados, ou melhor, é milagreiro, tá? E faz milagres. Mas, biblicamente, a palavra santo significa, para os cristãos evangélicos, a palavra santo significa separado. Povo escolhido de Deus. Povo separado. Então, ele é um povo santo, separado. Tá? A questão de ser uma pessoa usada por Deus com seus dons, certo? Essa pessoa é considerada no nosso mundo cristão como uma pessoa santa. Se nós fôssemos santos nesse sentido, Jesus Cristo teria sido o maior bobão da história, sabia dessa? Por quê? Porque ele não precisava ter vindo. E a própria palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e não há um justo sequer. Só teve um, o próprio Senhor Jesus. E o próprio, que é próprio Deus. Então, encerrando por aqui, quero dizer para você, caros ouvintes, telespectador, que nos assiste e que nos prestigia com a sua audiência aqui no programa Ideias em Foco, com César Venâncio, jornalista, Fábio Tágera, jornalista, Walter Bardaville, também aqui a seu dispor, para que você coloque em pauta também aquilo que você quer que nós venhamos a discutir nesse momento de descontração, de certa forma, e que aqui o tema também é livre e você tem o direito de participar, e se quiser participar, é só mandar através do falecomigo@fabiotajera.com.br. Mande sua sugestão de pauta e nós vamos discutir aqui com o maior prazer. Repita, fale comigo. falecomigo@fabiotajera.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus te abençoe e te guarde e nos dê sabedoria para podermos a cada dia levarmos para você a informação, a notícia com precisão, com responsabilidade e, acima de tudo, com muita ética. Fomos! Eu acho que fica lá em Brasília. Tem a ver com igreja? É onde fica o promotor público. Eu não sei direito, não. Ministério o quê?
É quem defende a população. É quem manda prender os bandidos. Tá aí uma pergunta que eu vou te fazer. O que é o Ministério Público? Devastação ambiental. Crimes contra a infância e juventude. Desrespeito às pessoas com deficiência e idosos. Corrupção e desvio de verbas públicas. Acione o Ministério Público. Você pode. Ministério Público de Goiás. Esse alarme é público. Com a administração pública também é assim. Quando os recursos não são bem administrados, toda a comunidade perde. O Ministério Público existe para proteger o patrimônio público. Ministério Público de Goiás. Esse alarme é público. O Ministério Público tem uma importante missão: defender a sociedade. O Ministério Público não defende os governos nem o Estado. Atua em causas que são de interesse coletivo e individuais, que beneficiam a comunidade como um todo. É o Ministério Público que fiscaliza os poderes para que cumpram seus deveres legais. O Ministério Público existe para garantir a participação popular na definição e condução dos destinos do país. É um verdadeiro agente político de transformação da realidade social brasileira. O Ministério Público Estadual tem como integrantes os promotores de justiça e também os procuradores de justiça. Enfim, o Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para viver bem numa sociedade, você depende da ordem e proteção. Precisa que tudo funcione perfeitamente. Senão, tudo pode desmoronar. Ministério Público de Goiás. Esse alarme é público. O Ministério Público de Goiás atua também de forma extrajudicial, ao estimular a sociedade a se envolver na solução de problemas que afetam a todos, por meio de metodologias de mobilização para buscar medidas consensuais e fomentar a efetivação de políticas públicas. Os promotores interagem com a comunidade para saber das suas necessidades, fazendo a mediação dialogada com o Legislativo, Executivo, Judiciário e segmentos organizados da própria sociedade, para alcançar os resultados esperados. Agora você vai conferir as principais áreas de atuação do Ministério Público de Goiás. Meio Ambiente e Urbanismo. Combate a organizações criminosas. Infância e Juventude. Patrimônio Público. Direitos Humanos. Criminal. Educação. Saúde. Consumidor. E o promotor de justiça? Você sabe o que ele faz? O promotor é o Ministério Público. O promotor de justiça deve agir para defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.
No exercício dessa missão, tem atuação judicial e extrajudicial. Lembre-se sempre de que você, cidadão, é o principal fiscal e motivador da ordem pública. Sempre que precisar resolver uma questão social, procure um promotor de justiça. O promotor é um agente de transformação social. Cabe ao promotor zelar para que o meio ambiente não seja degradado. Isso acontece quando um prefeito, por exemplo, deixa de construir um local adequado para depositar o lixo da cidade, garantir direitos de idosos, portadores de necessidades especiais e crianças. Agir na área da saúde para garantir atendimento e qualidade dos serviços médicos. Nos casos criminais, é responsável pela ação penal, como também tem obrigação de defender alguém que foi acusado injustamente. Cabe ao promotor facilitar a conciliação entre as pessoas ou instituições, por meio de termos de ajustamento de conduta. Cabe ao promotor defender os consumidores quando são enganados, atuar quando o prejuízo é causado a muitas pessoas, ou seja, é de interesse da sociedade. Proteger os recursos e o patrimônio público. Exigir a devolução do dinheiro público quando desviado ou usado indevidamente. Quando alguém rouba dinheiro público, quem fica no prejuízo é o cidadão e a comunidade. Dinheiro público deve ir para escolas, hospitais e para combater o crime. O Ministério Público trabalha para acabar com a corrupção e os desvios de verbas públicas. Ministério Público de Goiás. Esse alarme é público. É muito fácil falar com o Ministério Público. Por telefone, basta discar 127. A ligação tem o custo de uma ligação local. Você pode procurar pessoalmente um promotor ou servidor em uma das promotorias situadas nas comarcas do estado de Goiás. Os endereços estão disponíveis no site ou também pelo telefone 127. Você também pode acessar o site www.mp.go.gov.br para apresentar sugestões, reclamações ou denúncias e obter mais informações sobre os serviços do Ministério Público de Goiás. Caso você não seja bem atendido por um integrante do Ministério Público, procure a ouvidoria pelos telefones 62 3243 8544 ou 3243 8587. Pode também ir pessoalmente ao edifício do Ministério Público em Goiânia. E ainda pode fazer sua reclamação pelo site do Ministério Público. Ministério Público serve para defender os interesses da sociedade. O Ministério Público está presente em todas as comarcas. Sempre que souber de algum problema da sua comunidade, procure um promotor de justiça. Faça a sua parte, assim você pode viver bem melhor. Você pode ligar para o número 127. Pode ir pessoalmente no Ministério Público e entrar no site. Sempre que tiver em dúvida, fale com o promotor de justiça. Ministério Público é o alarme do povo. Tem de tudo. Ministério Público de Goiás. Esse alarme é público. A vida pode ser bem melhor. Cada esquina, cada canto pode te encantar. Fazer feliz, ser feliz, depende muito mais de você. Acione o alarme, simples assim. Hoje pode ser melhor que ontem. Fazer o certo é sempre melhor. Hoje pode ser melhor que Ministério Público de Goiás. Esse alarme é público.